Oitavo ano, como é que vai você? Tudo certo? Tudo em ordem? Tô confessando para você, eu queria até que você desse um toque nos colegas, tá? Que a atividade da semana passada foi feita por pouquíssimas pessoas, de um modo geral, tá? Do oitavo ano. Então, se você está acessando e fez a atividade, ok, você vai estar pegando a devolutiva. Se você não fez, é o seguinte, vai lá e faz. Eu vou deixar um pouquinho mais aberto para você fazer o formulário e depois eu vou fechar. Pouca gente. Vamos lá, tá? Mas vamos para a devolutiva, você que fez, você que está em dia, você que está em ordem. Eu passei a questão 2, 5, 6, 7, 8 e 11 da página 42 e 43. Eu quero comentar com você. A 2 dizia assim, o que é regionalizar o espaço geográfico? A resposta é única. Regionalizar o espaço geográfico é dividir o espaço geográfico em regiões. Isso é regionalizar. 5. Explique o que foi a ordem mundial bipolar. Bipolar, dois polos, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, saíram como grandes vitoriosos o polo do dinheiro capitalista, Estados Unidos, e o polo do mundo sem desigualdade social, o socialismo, da União Soviética. Então, a bipolaridade era Estados Unidos, polo capitalista, versus a União Soviética, polo socialista. 6. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um confronto ideológico, muito mais ideológico, do plano das ideias. Por isso, Guerra Fria, sem confronto, sem armas entre os dois países, apesar da grande ameaça, porque os Estados Unidos, produtor de arma nuclear, visto Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, produtor de armas nucleares, rivalizando ideologicamente. Então você tinha uma corrida armamentista, muitas armas sendo produzidas, e uma corrida espacial. Quem ia primeiro para o espaço? Essa foi a Guerra Fria. 7. Por que se pode considerar generalizante a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, realizada após a Segunda Guerra Mundial? Por conta disso, porque nós tivemos principalmente o advento, o surgimento do capitalismo, do socialismo. Então, com o surgimento do socialismo e até mesmo o desenvolvimento de alguns países que estavam sendo considerados abaixo do desenvolvimento, esses termos eles acabam sendo muito generalizantes. Por exemplo, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido dentro dessa classificação. E também o Haiti. Só que o Haiti é muito pobre, não tem indústria, em comparação com o Brasil, que tem as suas riquezas, que tem indústria. Então o termo é muito generalizante, Então ele cai em desuso, e outras formas de regionalizar o espaço mundial, ele é melhor utilizado. 8. Por qual razão a regionalização do mundo em países do norte e países do sul não corresponde à realidade atual? Eu também perguntei isso. Porque os avanços socioeconômicos em alguns países do sul, por exemplo, a Coreia do Sul, permite enquadrar a Coreia do Sul como sendo países
do norte, porque o norte é o norte desenvolvido, não é o norte geográfico, e o sul é o sul subdesenvolvido, não é o sul geográfico. E baixos indicadores sociais em países do norte, Cazaquistão e outros ex-socialistas, permitem considerá-lo como países do sul. Então, não mais corresponde à realidade atual. É necessário, então, uma nova classificação, que é a temática da aula de hoje. 11. Você tinha ali a projeção cartográfica, né? E aí, esposa? Você tinha a projeção cartográfica do mundo bipolar em 1980, finalzinho já da Guerra Fria, década de 80. E aí, você tinha a letra A, B, C, D e E. Letra A. Entre que grupos de países ocorreu a bipolarização geopolítica representada no mapa? Entre os países capitalistas e os países socialistas. É a resposta. B. Nessa época, que países possuíam armas nucleares? Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, Israel e China. C. Qual era a condição de Cuba no mundo bipolar dos anos 1980? E a da China? Cuba era ligado, se você vai ver no mapa, ao bloco socialista por acordo de cooperação militar e tratado de amizade, e a China era um país socialista não alinhado à União Soviética. Para quem tem mais curiosidade para saber sobre esse assunto de países soviéticos, socialistas, comunistas, vale muito a pena pesquisar sobre o assunto. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu daria uma atividade de pesquisa para vocês realizarem e me entregarem na próxima aula, porque nesse momento surgiria um grande debate. É uma pena, mas é o momento. D. Qual era a situação geopolítica da América Latina e da África em relação às duas superpotências, Estados Unidos e a União Soviética? Qual era a relação ou a situação geopolítica? Se você olhar a América Latina, que é do México para baixo, você vai ver que Cuba e Nicarágua estavam ligados ao bloco socialista e o restante ao bloco capitalista. E quando você olha para o continente africano, você vai ver que Argélia, Líbia, Mali, Iêmen do Sul, Etiópia, Angola, Moçambique e Iraque também, por isso que teve o primeiro confronto do Iraque, eram ligados ao bloco socialista, tá? Eram ligados ao bloco socialista. E a OTAN, no período da Guerra Fria, foi uma aliança militar somente entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental? Justifique. Não. O Canadá também pertencia à OTAN. Então, não era somente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, porque o Canadá também pertencia à OTAN e não é nem Estados Unidos nem Europa Ocidental. Ok até aí? Creio que sim, né? Então, qual que é a proposta da aula de hoje? É nós continuarmos a estudar. Agora, nós vamos para o percurso 4, né? Percurso 4, onde você vai estudar as outras regionalizações do espaço mundial. Então, qual é a proposta? Deixa eu abrir aqui, onde que eu já rascunhei. Qual é a proposta? A proposta é a seguinte, é você abrir na sua página 34, abre aí por gentileza, na sua página 34, tá?
e você vai ler segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Então dá para dividir o mundo segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, né? E aí só para dar mais elementos para você, eu espero que você esteja me acompanhando até o fim nesse vídeo. O seu celular, ele chegou primeiro na loja do Brasil ou na loja dos Estados Unidos? Ou na loja da China? Ou na loja de algum país da Europa? É evidente que nos outros países, porque esses países são mais avançados tecnologicamente do que o Brasil. Espirrei aqui. Vamos ver se você chegou até esse momento. Comenta que eu espirrei. Comenta lá em algum lugar quando você estiver respondendo que eu espirrei. Estamos no 11º minuto. Você vai ler segundo o produto interno bruto. Produto interno bruto é toda a riqueza que um país, estado ou município ele produz. Então dá para dividir o mundo, e você vai ver na página 35 que 10 países tem mais da metade, tem muito mais da metade, quase 3/4, né? Quase 75% do produto interno bruto mundial. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil, Canadá tem a maior participação em toda a riqueza do mundo. Você vai ler segundo o produto interno bruto. Segundo o índice de desenvolvimento humano, então da página 36 até a página 37, então o mundo ele também é dividido segundo a participação na educação, na renda e na saúde. Esse é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e é possível dividir o mundo desta forma. Você vai depois avançar a partir da página 37, segundo níveis de desenvolvimento econômico e social, da página 37 até a página 40, e aqui você vai entender, né, que é aquele desdobramento da questão 8, que a gente vai conseguir dividir em países desenvolvidos do tipo norte, ex-socialista do tipo norte, tigres asiático, países do tipo sul, que são os países emergentes, e aí entra o Brasil, outros subconjuntos de países do tipo sul, mas eu vou te falar, hein? Minha esposa que está fazendo uns stories. E você vai na página 40, que é o caráter transitório das regionalizações. Então, de tempos em tempos, essas regionalizações elas vão mudando, de tempos em tempos. Isso é um caráter transitório. E aí, após você estudar, eu espero que você esteja estudando, mais uma vez eu chamo a atenção, você precisa atender a tarefa proposta na aula. Você vai lá na página 42 e vai responder a questão 9 e 10. E você vai na sua página 43 e vai responder as questões 12 e 13. Tá certo? Você tem aí uma semana para você responder essas questões. Nós, por incrível que pareça, estamos nos aproximando ao fim do bimestre, né? No fim do bimestre, e dia 21, que é dia de aula de geografia, não vai ter aula, porque é um feriado. Então, ou seja, depois nós vamos ter só mais uma aula, que é o dia 28, e acabou o bimestre. Então, vamos ficar muito espertos, que nós estamos chegando ao fim, tá bom? Grande abraço para vocês, um beijo para vocês.